Barriga inchada é uma queixa super frequente. Ela comete 1 em cada 5 pessoas e no consultório do gastroenterologista, muito mais. Nós médicos chamamos de distensão abdominal, mas o paciente em geral tem dificuldade em identificar a sua causa. Você sabia que a barriga inchada pode estar relacionada aos FODMAPs? Já ouviu falar sobre eles? Vem que eu te conto. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre-docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. O que a gente come tem tudo a ver com o nosso corpo e sintomas digestivos são incrivelmente comuns. Eu vou explicar por que os FODMAPs têm tudo a ver com isso e como a gente pode evitar esses sintomas. Se esse assunto te interessa, já clica aqui no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também podem se interessar pelo tema. Ou aquele amigo que você sabidamente sabe que tem problema com gases. O FODMAP é um acrônimo, um derivado da língua inglesa que representa um grupo específico de carboidratos que são encontrados em certos alimentos. Os estudos mostram uma forte relação entre os FODMAPs e sintomas intestinais como gases, inchaço, dor abdominal, diarreia e constipação. A sigla FODMAP é formada por F de fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, como demonstrado aqui. Eles são carboidratos de cadeia curta que não são bem digeridos pelo nosso intestino delgado, mas são osmoticamente ativos. O que isso quer dizer? Que eles forçam a água para dentro do trato gastrointestinal. Além disso, por não serem bem digeridos, as nossas bactérias presentes no nosso intestino, a famosa flora intestinal, fermenta esse alimento, aumentando a produção de gases e de ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, o fato de ter essa presença de alimentos não digeridos no nosso intestino grosso, onde normalmente eles não deveriam acontecer, leva a um supercrescimento bacteriano, aumentando ainda mais a formação de gases. Portanto, os FODMAPs são notórios por desencadearem sintomas digestivos, como inchaço, gases, dor de estômago e alteração de hábito intestinal, que pode variar de diarreia a constipação ou a combinação e alternância de ambos. Tem um diagnóstico bastante comum em gastroenterologia, que é a síndrome do intestino irritável. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo. Ela é muito frequente e acaba sendo um diagnóstico de exclusão em pacientes que apresentam esses sintomas digestivos, como cólica, diarreia, constipação, que o diagnóstico não mostra nenhuma outra doença. Então o clínico vai avaliar, vai fazer uma série de exames, por exclusão chega-se ao diagnóstico de doença inflamatória intestinal. E 60% das pessoas com esse diagnóstico melhoram quando limitada a ingesta dos FODMAPs. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato você já está curioso para saber quais são os alimentos inclusos entre os FODMAPs. Isso é bastante importante. A lista é extensa de alimentos muito consumidos, mas nem todo mundo tem intolerância a todos. Pelo contrário, você pode ter intolerância a um e não a outro, e também pode depender da quantidade. As principais fontes alimentares dos 4 grupos de FODMAP são: para os oligosacarídeos, o trigo, o centeio, nozes, feijão, lentilha, legumes. Os disacarídeos, os produtos que contêm lactose, então mais como é o leite, iogurte, o queijo, sorvete, qualquer coisa que tenha uso do leite. Os monossacarídeos são alimentos contendo frutose e aí incluem as frutas como maçã, pera, melancia, manga, até o mel e o xarope de milho. E por fim, os polióis. Os polióis são muito frequentes em adoçantes, é o manitol, o sorbitol, o xilitol. Então vários desses adoçantes de baixa caloria podem trazer os sintomas de distensão abdominal e gases. Vamos lá! A sensibilidade, como eu já disse, é variável e ela também depende da dose. Alguém pode comer uma pequena quantidade de lentilha, uma lentilha ali no arroz e tudo bem, não tem nenhum sintoma. Porém, quando ela faz uma ingesta de uma quantidade grande de lentilha como prato principal, ela vai ter o sintoma. Eu coloco aqui nas nossas referências o estudo publicado no Journal of Gastroenterology and Hepatology, que detalha exatamente essa lista de alimentos e quais são as doses em geral relacionadas aos sintomas. Outra coisa interessante, carne, peixes, frangos e ovos são pobres em FODMAPs, então em geral não traz nenhum desses sintomas. Quais seriam os benefícios de uma dieta pobre em FODMAPs? Essas dietas podem reduzir os sintomas digestivos para quem apresenta. 4 estudos bem interessantes que eu coloco aqui na nossa descrição. Uma dieta pobre em FODMAPs leva a 70 a 80% de chance de alívio de sintomas como dor de estômago e inchaço. Outros estudos concordam que essa dieta vai controlar flatulência, diarreia e constipação. De fato, uma dieta baixa em FODMAPs é considerada terapia dietética de primeira linha
para doença inflamatória intestinal em grande parte do mundo. Mas e aí, Lu? Todo mundo tem que fazer uma dieta pobre em FoodMaps? Não, pelo contrário. A dieta pobre em FoodMaps não é indicada para todo mundo. A menos que você tenha sido diagnosticado com síndrome da doença inflamatória intestinal, essa dieta pode te trazer mais prejuízos do que benefícios. Por quê? Porque o FoodMap são importantes prebióticos, ou seja, eles são importantes para manter a sua flora intestinal. E a flora intestinal é muito importante, a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso. Ou seja, eliminá-la ou prejudicá-la pode trazer sintomas muito graves. Excluir vários tipos de fruta e vegetais da sua dieta pode levar à deficiência de vitaminas e minerais e essa redução também de fibra, que é muito importante para evitar a constipação. Isso é muito importante. Para definir se você precisa ou não fazer uma dieta pobre em FoodMaps, é interessante procurar um gastroenterologista ou um nutricionista para te orientar da maneira mais correta e se isso pode ser ou não o tratamento ideal para o sintoma que você apresenta. E como é que o especialista vai saber se a dieta pobre em FoodMaps é o ideal para você? Em geral, essa avaliação é melhor feita por um gastroenterologista. Ele vai fazer o diagnóstico da doença inflamatória, que é um diagnóstico de exclusão, basicamente com exame clínico, sua história e exames laboratoriais, endoscopia, colonoscopia, outros exames de apoio. O ideal é também fazer um teste respiratório de hidrogênio no ar expirado. Esse teste respiratório vai mostrar se a sua absorção intestinal de açúcar, de carboidrato, que inclui lactose, glicose, frutose, sacarose e sorbitol, estão alterados. Ele também vai avaliar a presença de bactérias no teu intestino delgado e esse supercrescimento bacteriano que é presente em quem tem intolerância ao FoodMap, ou seja, um exame bem específico para diagnóstico dessa intolerância. Como que é então essa dieta pobre em FoodMap? Essa dieta, por exemplo, tem uma excelente ação para quem tem a síndrome da doença inflamatória intestinal. 70% dos pacientes referem melhora dos sintomas. Lembrando sempre, acompanhamento com médico e nutricionista. Aí você começa uma dieta para avaliação do que vai ou não te trazer sintomas. É um protocolo do FoodMap que é feito em 3 fases. Sempre com acompanhamento de nutricionista, porque não é algo simples. A primeira fase vai durar 6 semanas e é uma fase onde o nutricionista exclui tudo que tem FoodMap. E ele vai avaliar se você teve melhora dos sintomas. Na segunda fase, que tem uma duração variável, ele vai introduzindo os alimentos paulatinamente e avaliando qual introdução traz sintomas e qual introdução não modifica em nada, para ir determinando daquela lista grande o que você tem ou não intolerância. Por fim, a terceira fase é a fase de estabilização. O nutricionista definiu com você quais são os alimentos que devem ser retirados e você segue sua vida com os demais alimentos que não te causam nenhum sintoma. 3 considerações muito importantes para serem feitas antes de começar uma dieta pobre em FoodMap, que você pode estar pensando aí que vai fazer por conta própria. Não. Você precisa procurar um médico para avaliar se os seus sintomas não são causados por alguma outra doença. Por exemplo, uma doença celíaca, uma intolerância à lactose, um distúrbio defecatório ou até um câncer de cólon, que também pode dar esses sintomas. Então é muito importante uma avaliação médica. Segundo, você pode tentar estratégias de modificação de estilo de vida e de dieta que podem melhorar seus sintomas. Por exemplo, a atividade física pode reduzir essa distensão abdominal. E por fim, se você de fato tiver decidido a fazer essa dieta, é muito importante se preparar, porque a lista de alimentos é ampla e você precisa ter os substitutos adequados para sua vida não ficar completamente pobre aí nutricionalmente e também não ficar muito difícil, inclusive o convívio social. Vamos para o resumo Fala Lu então. A dieta baixa em FoodMap pode sim melhorar drasticamente sintomas digestivos como flatulência e distensão, principalmente quem tem síndrome inflamatória intestinal. No entanto, essa dieta pode de fato melhorar bastante a sua qualidade de vida. Então procure um médico, procure um nutricionista e veja se ela vai resolver o seu problema da barriga inchada. Sempre agradecendo nossos apoiadores Probiótica, Vero, Coco, Kikos, Jungle e Trilo.